Microfone aberto. Entrevista com convidados. A Rádio Ritmo está entrando no ar mais uma edição do programa Microfone Aberto. Hoje, sabadão, dia 15 de agosto, estamos gravando remotamente. Mas quando estiverem nos ouvindo, uma bela semana e um dado especial que está despontado nas mídias em plena pandemia, com um livro chamado O Mortiço, o nome forte. O nome desse autor, escritor fidelense, é Antônio Júnior Percy. A nossa pauta aqui, na verdade, é o livro, o processo de criação do livro do autor Antônio Júnior Percy, O Mortiço, só que não dá para negar que estamos em plena pandemia ainda. Então, a pauta também está dentro do contexto, a importância da leitura na pandemia, como o ramo literário tem sobrevivido em meio a esse caos. Vamos falar um pouco sobre tudo isso, mas, sobretudo, com foco, logicamente, no livro O Mortiço. Eu fiquei conhecendo o livro através das redes sociais, fiquei muito curiosa como leitora, estou louca para ler o livro, já me inteirei um pouco aqui para esse bate-papo, para essa entrevista. Eu sou a Néia Gesualdi e é um grande prazer receber esse jovem escritor, Antônio Júnior Percy. Bem-vindo! Nossa, é um prazer para mim estar aqui, né? Bom dia a todos, um abraço a todos, que saudade do rádio. Eu gostaria muito de agradecer pela oportunidade, né? De você estar aqui, de todos estarem me acompanhando nesse momento tão especial da minha vida e da minha carreira. Gratidão. Então, esse momento é um momento realmente muito especial. É um momento de sucesso, de ascendência. Você, um jovem, começou a escrever o livro ano passado, a gente nem pensava nessa louca pandemia e nesse caos que estamos vivendo em diversos aspectos no Brasil e no mundo, e a gente vai falar um pouco sobre isso, porque o seu livro, ele, embora seja um livro surreal, ficção, ele tem todo um pé na realidade. Então, a pergunta inicial para você, dentro realmente desse processo de desenvolvimento e escrita do seu livro, Percy, como surgiu o livro, a ideia do livro O Mortiço? Como que surgiu a ideia para esse monstrinho aqui, né? Lindo, lindo, lindo. Lindo. Suspense, né? Literalmente. Suspense. Ele é suspense do começo até o final. Eu fiz questão de ser suspense da capa até tudo. Bem, a ideia que eu tinha, na verdade, era de fazer do meu primeiro livro um livro de contos. Meu primeiro livro não ia ser um livro extenso assim, né? Eu já estava preparando algumas coisas, até que no começo de 2019 eu tive uma poesia selecionada pela UNE, que é a União Nacional dos Estudantes, né? O maior movimento estudantil da América Latina. Aí eu fui me apresentar no sarau do Cuca da Uni, né, que a parte do Cuca da Uni é a parte que cuida da cultura dentro da União Nacional dos Estudantes. Teve um sarau e como eu tive uma poesia selecionada pela Uni, uma poesia chamada Amnésia Reversa, eu fui apresentar essa poesia em Salvador, na UFBA, né, que é a Universidade Federal da Bahia, onde ocorreu a Bienal da Uni. E lá, logo assim que eu saí do palco, as pessoas, assim, os outros escritores, grandes escritores que estavam lá, que ajudaram a abrir o evento, ficaram assim, estarrecidos, se questionando de onde você veio, o que você faz, sabe? Me dando, assim, porque foi uma surpresa muito grande para eles, que logo assim no começo do sarau, eu fui a terceira pessoa a me apresentar, né? Ia ter uma poesia tão impactante como quanto a Amnésia Reversa, né? Aí eles, na descida assim do palco, eles vieram falar comigo, a Pietá Poeta, o Pedro Bomba e a Adelaide Ivanova. Eu fiquei assim, Que muito em momento, que choque. momento. Muito em
choque, porque, tipo assim, que essas pessoas, meu Deus. Aí eles me incentivaram muito, não só eles, mas todo mundo da Uni me incentivou muito a escrever, né? Me ajudaram muito na escrita e no processo de lançar, divulgar o livro também. Então, Percy, nesse Depois, ponto, depois nesse da Bienal ponto, da Uni, no caso, quando passou o sarau, eu comecei a escrever o livro, entendeu? Que a priori nem se chamaria o Murtiço. Eu não lembro, né, qual título eu daria a ele, mas como ele começou a ser escrito assim, sem título mesmo, mais para uhum, frente apareceu esse desejo, né, de dar o título de O Mortiço. muito bom, um nome forte. Eu quero pegar um gancho logo no início, porque o livro é um livro de suspense, como a gente já afirmou agora há pouco, né? Eu afirmei, porque já conversamos em off. É um livro de suspense. Ele foi lançado na versão digital no dia 22 de junho, e os livros da versão física ficaram disponíveis a partir do dia 19 de julho. E já se esgotaram em menos de uma semana. O que é isso? Literatura no Brasil sempre foi uma questão delicada pela questão educacional, pela questão de informações, e não dá para deixar de não falar sobre a era digital. Está todo mundo lendo lead, sublead, manchete. Aprofundar num livro e ter um livro esgotado em uma semana é um feito, é um grande feito. Olha, como eu disse, o meu primeiro livro, ele ia ser um livro de contos, mas como eu percebi assim, que eu estava tendo esse apoio da Uni, eu pensei, eu vou escrever um livro que seja o mais completo possível nos meus parâmetros de o que é ser um escritor. Eu sou muito fã de suspense, né? Não desmerecendo a poesia e os contos também, que são, eu acho até bem mais, a poesia então muito mais difícil de escrever, particularmente, né? Enfim, eu pensei, que gênero textual, que gênero literário, né? Eu gosto e conheço, assim, e eu pensei o suspense. E o suspense é muito permissivo. No suspense, muita coisa pode acontecer, entendeu? Então, como o suspense tem esse leque de possibilidades, essa abertura para poder investir na trama, eu pensei, vou escrever um suspense. E fiz do meu primeiro livro um suspense. Então, eu acredito que o sucesso do livro não seja só o livro, tipo assim, o livro, entendeu? É todo um trabalho por trás, entende? É todo Claro. uma questão de adequar e ir adequando as coisas desde o começo até agora e continuará sendo assim. Sim. Uma grande curiosidade é porque, como o livro está estourando em plena pandemia e o livro fala de um caos, embora seja ficção, suspense, ele fala de um caos, né? E você vai explicar melhor isso para a gente. Você começou a escrever esse livro em 2019. Sim. E houve vários imprevistos nesse período, inclusive por causa da pandemia. E acaba que ele está despontando em plena pandemia. Como você vê a identificação da pandemia com o livro dentro desse caos que é o Murtiço? Ou da realidade que é um caos e tem um Murtiço? Isso é algo que me deixa feliz e isso é algo que me deixa triste ao mesmo tempo. Eu escrevi o livro ao longo de 2019 porque eu senti, né, que se a gente continuasse caminhando do jeito que a gente estava caminhando, a gente não ia chegar num bom lugar. Então eu comecei a escrever o Mortiço justamente para poder evitar que chegássemos a esse lugar. Que no caso o livro ele é caótico, ele é irrespirável, ele é muito pesado mesmo, justamente para que as pessoas leiam o livro, se coloquem na pele do personagem principal e evitem o máximo possível deixar a atmosfera desse livro se transformar em realidade. Entende? E acabou que, mais ou menos um ano depois, aí, desde que eu comecei o livro, estourou uma pandemia no mundo e no Brasil. Né? Que eu fico feliz
de ter feito o livro, mas eu não fico feliz de ver coisas do livro se transformando em realidade. Entende? Sim, Isso me dói um pouco, mas a sim. boa notícia é que nós ainda não chegamos no caos total que o Murtiço é. Então, por mais que ele, certa parte, a gente tem se tornado um pouco mais caótico, né, um bocado mais caótico, Uhum, e isso se uhum. assemelha ao livro, eu acho que ele ainda serve como alerta, né, para as pessoas, para que nós não deixemos o mundo piorar ainda mais. Porque se é possível que a gente está vivendo o que a gente está vivendo agora, é possível também viver algo pior. E Sim. é isso que eu tento evitar. Muito interessante, para não dizer assim, dá super medo, né? Já estamos vivenciando o medo à flor da pele, porque você acabou sendo um autor visionário. E tomara que tudo que está no livro realmente não aconteça. Eu estou fazendo até um paralelo agora, porque, infelizmente, você escreveu esse livro em 2019, muita coisa do livro, coincidência ou não, pelo que você me falou, está acontecendo, porque o livro fala de uma realidade sombria, de sofrimento, de angústia, de muita labuta, digamos assim, aborda diversos personagens. O personagem principal se chama O nome do personagem principal é Oscar. Lugar. Várias personalidades dentro dessa história, como é na própria vida real. Inclusive, você toca num ponto, vale ressaltar que não é o ponto principal, e esse não é o foco principal, mas você também destaca ali a questão da homossexualidade em algum momento. São temas recorrentes na nossa sociedade, pela questão das minorias, pela questão da violência que nos ronda dia a dia. Então, o Mortiço traz temas que nos fazem realmente refletir e até para um debate, digamos assim, social, antropológico e até político. Que você diz aí sobre essas coincidências e como você vê o Oscar hoje em plena pandemia? Onde o Oscar se encaixa? Olha, se está causando reflexão, é porque deu certo. Porque a minha intenção realmente é essa. Ele não é um livro água com açúcar, ele é um livro tenso mesmo. Ele é uma cachaça literária que dá uma ressaca daquelas, entendeu? Justamente para que a pessoa. Será que eu vou fazer isso de novo, sabe? Será que certos comportamentos apresentados no livro, será que eu vou manter? Será que eu vou evitar? Será que eu vou tocar nas outras pessoas e falar, não, isso não é por esse caminho? Sabe? É isso que eu quero. Eu quero muito será, será, será. E o mistério, né? O suspense tem muito Sim, do mistério. O mistério também está aí para isso. É um livro que, sim. se as pessoas quiserem achar respostas, elas não vão ter muitas respostas, elas vão ter muitas perguntas. E cabe a elas refletirem e responderem essas perguntas. Entende? Então, se está causando reflexão, eu tô feliz. Uma que É um seja. livro, é uma obra aberta que instiga a nós a questionarmos sobre nós mesmos e sobre o mundo à nossa volta. Isso é muito Sim, rico, né? Muito porque nós importante. somos o mundo, né? E o mundo também é a gente. Não, não há uma divisão assim, né? A gente existe por causa do mundo. Então, quando você fala agora que não há uma diferença, você me dá um gancho que eu ia falar mais à frente, pontuar, aliás, que é a questão de nós sermos um. A Covid-19, né, com o coronavírus, nos fez refletir, quem ainda não refletiu, creio que a ficha ainda vai cair, de que se a vida não nos iguala com esse capitalismo selvagem, a morte veio para nos igualar. E milhões, milhares, milhões de mortos. Infelizmente, o ar que eu respiro, o ar que você respira, onde eu toco, por onde eu ando, é o mesmo ambiente. Então, outra questão também fundamental dentro disso aí é a questão do dinheiro como
material de compra. Não importa o valor que João, Manuel, Pedro tenha. Ninguém consegue comprar cura. Mais uma questão que nos iguala. Isso, então, bate realmente com o Mortiço e instiga questões existenciais muito profundas, né, Percy? Sim, ele é um livro nada raso, nada raso. Até porque ele foi feito em algumas vezes inspirado em alguns momentos de crise da minha vida, sabe? Em alguns momentos, porque eu precisava de escrever o livro bem. Então eu pensei em momentos que eu perdi pessoas, eu pensei em momentos que tudo parecia desabar em volta de mim, entende? Justamente para passar essa fidelidade para o livro. E isso também, né, como você tinha falado antes do Oscar, o Oscar é um grande representante disso, né? Ele é um grande representante dessas dores e desse medo que todos nós sentimos, né? Porque o livro se passa por meio do olhar do Oscar. Ele é um livro na primeira pessoa do presente, então sinto, penso, eu posso até procurar aqui um trechinho da narrativa do livro, que não é difícil achar, né? Como o livro é todo narrado pelo Oscar, dá para perceber de cara que qualquer frase assim é uma percepção dele, né? Sim, por Quando favor. tem os momentos de conversa, ele tem a frase, né? E depois tem tipo um parecer dele, uma percepção que ele teve sobre aquela frase, entendeu? Deixa Sim. eu ver Enquanto você procura aí, Percy, vale ressaltar para os nossos ouvintes aqui do microfone aberto, que sempre acontece de 9 às 10 da manhã. Hoje estou conversando com o jovem escritor Antônio Percy, Antônio Júnior Percy, autor do livro O Mortiço, que está fazendo um grande sucesso, tanto na versão digital como na versão física. Em uma semana se esgotou e, lógico, que isso desperta muitas perguntas e curiosidades. Sabemos que a literatura, infelizmente, não é tão explorada como deveria. A questão da educação no país, nós sabemos em que pé que está, agravando aí principalmente pela pandemia. E na era digital, a maioria das pessoas leem lead, sublead, né, o primeiro parágrafo, o segundo parágrafo da notícia, e todo mundo acha que sabe tudo e sai compartilhando fake news. E vem esse rapaz, esse jovem escritor que eu estou tendo a honra de conversar, que lança O Mortiço, um livro de 100 e poucas páginas, e está todo mundo querendo ler e se aprofundar. Fala pra gente aí o que você quer destacar, Percy. é o começo do capítulo 5, né? Tem a narrativa, é uma grande viagem que o Oscar tem. Branco, o grande branco do teto. Acordar hoje é o mesmo que abrir os olhos dentro de uma nuvem. Pena a sensação não ser nada celeste. A dor de abrir os olhos se espalha pelo meu corpo. Tudo é dor fora de mim, tudo é dor dentro de mim. No meu exterior, os joelhos doem mais do que todo o resto, e por dentro, meu coração é o que mais se encontra em dor. No todo, sou um homem moído, mais do que nunca, moído, como se toda dor já experimentada viesse em uma colherada até a minha garganta e saísse arrancando os dentes. Dentro e fora, dor. Então, a Então sua, a dá para sua, perceber que o Oscar, né, ele narra é a percepção dele do mundo. Tem essa questão psicológica no livro também. Já que a atmosfera do livro é muito caótica e muito pesada, e as vivências, né, dentro dessa atmosfera são muito duras, como uhum, que esse personagem vai ter uma perspectiva positiva sobre a vida? sim, Entende? tá Isso é bom. para que as pessoas percebam que nós acabando com o mundo, nós transformando o mundo numa atmosfera podre, a gente se apodrece também. Sim, Entende? sem dúvida. É, você um estudante que está em processo de conclusão do curso em letras, Sim. então você não foi por acaso que você fez o desenho do suspense, você teve aí a sua nuance de suspense da poesia, mas a sua linguagem ela é toda poética e muito linda, não dá para não perceber isso, as imagens poéticas estão aí, e isso torna o livro ainda mais especial, ao meu ver. A questão
da geografia onde o livro, onde a história, né, do Murtiço acontece, você gostaria de falar para a gente sobre isso? Acho que é importante, porque como é surreal, vale um pouco de tudo, né? É ficção, mas vale um pouco real, abstrato. Nossa, eu fico muito feliz quando eu vejo alguém perguntando e as pessoas falando sobre os aspectos geográficos do livro, porque para mim seria uma coisa que ia passar batido, né? Mas a gente só sabe a face do bebê depois que o neném nasce. É... Então, eu fico muito feliz de vocês, né, se apegarem a esse detalhe. No caso, o nome da cidade onde o livro se passa é Multan, né? Multa com tio, né? Multan. É tipo multa com tio, né? No final. Essa cidade existe, é uma cidade árabe, né, fica lá nos Emirados, e eu botei ela no livro, mas não da maneira que ela é na vida real. Ela, na vida real, é uma cidade desértica, né? Tem um rio que traça a cidade, que passa perto da cidade, como normalmente tem nas cidades, né? Mas ela é afastada da costa, né? Ela é tipo um oásis, né? Uma cidade no meio do deserto. E a minha Multan, a Multan do meu livro, é uma cidade, né? Como eu disse no começo da entrevista, eu fui a Salvador no começo de 2019 para fazer minha apresentação na Uni. Fiquei fascinado, né? Encantado por não só pelas belezas da cidade, mas também pelas feiuras da cidade. Eu acho que esse equilíbrio é enriquecedor. Então, eu coloquei geograficamente os traços de Salvador, os traços do Rio também, porque eu achei as duas cidades um bocado parecidas. Eu botei nessas características de Multan. Então, é uma cidade costeira. E também, né, por mais que seja uma cidade costeira e seja dessa minha construção, ela ainda é tão quente quanto a Multã verdadeira. Isso Uhum. e a Multã verdadeira tem em comum. A Multã verdadeira árabe, ela passa dos 50 graus de boa. E Nossa, na narrativa eu não falo em números, né? Até para transformar o livro em atemporal. Mas, sim. mas tem essas características do calor insuportável o tempo inteiro. A cada 3, 4 páginas o calor tá ali, ó, junto com você. É muito interessante você, entre aspas, né, porque literatura, você brincar com a cidade que existe e trazer todas as nuances e características da ideia e da alma que você quer passar. Esse calor não é à toa, é um calor, é um queimor que vem, imagina, da vivência dessas pessoas nesse mundo caótico que é o Mortiço. Sim, por exemplo, traçando um paralelo, né, entre esse calor e as previsões do livro. Ontem eu abri, né, as minhas redes, estava mexendo nas minhas redes e vi uma notícia sobre Cuiabá, né, na região central do Brasil, e Cuiabá estava tomada de fumaça. Eu fiquei, Jesus, que é isso? Porque eu só tô todo arrepiado agora, porque eu Sim. narrei isso. Para mim foi ver a atmosfera do meu livro. Eu fiquei extremamente assustado. Dava para ver aquele borrão vermelho do sol, mas não dava nem para ver que era o sol direito, sabe? Tamanha poluição. Tamanha poluição. Então, essas questões geográficas do livro são justamente para poder fazer sentido as pessoas serem desse jeito. E também para que as pessoas percebam que se a gente chegar lá, a gente vai embora junto, entendeu? O mundo vai se acabando e nós vamos acabando junto com eles. E é capaz a gente sumir da face da Terra, né? E o mundo continuar aí quente, caótico, ácido. Ou temos plena consciência de que, cuidando do planeta de um modo geral, cuidando de cada um da sua cidade, do seu quintal, da sua casa, da sua vida, estamos cuidando de nós mesmos. E isso vale para a Covid também, né? Que a Covid ela veio no momento para a gente também refletir. Enfim, ela não veio para isso, mas ela também é uma pauta na nossa mesa, na nossa rotina, há 5 meses atrás para cá no Brasil, que nos faz pensar que se eu não cuidar de mim, eu não cuido da minha mãe, do meu pai, do meu irmão.
e todos nós corremos o grande risco de morrer, como infelizmente muitas famílias já perderam seus entes queridos. Então o planeta também, da mesma forma, num contexto mais geral, como você bem coloca aí, a poluição e tal. E eu vi uma notícia também, pegando o gancho seu aí, de São Paulo, houve um fenômeno onde tudo escureceu, e há essa possibilidade do dia virar noite, por conta da poluição, inclusive com chuva, né, líquido escuro. Então, assim, parece coisa de filme pra lá de terror. E, na verdade, você foi um grande visionário. Eu não vou dizer que você foi um visionário no sentido espiritual da coisa, mas você foi um visionário pela sensibilidade em se antecipar, né, a realidade que já existe nesse mundo que é tão capitalista e que já está sugando da floresta, está sugando da terra, está sugando do ser humano, está sugando em todos os sentidos, de forma muito agressiva, para se autodestruir e nos destruir. Então, a sua visão é uma visão, assim, eu acho que de, tipo assim, socorro, né? Vamos olhar para nós antes que a gente se acabe. Sim, você falou socorro, É eu fiquei isso? todo arrepiado. Essa é um pedido de socorro. Esses personagens do livro pedem socorro, sabe? Assim como nós, né? Eu espero que não precisemos, né, futuramente. Mas em relação ao que você estava falando de ser visionário, eu sou uma pessoa muito atenta ao mundo, né? Sim. Mas isso não é nem por uma questão de grandiosidade, mas sim de pequenez, né? Porque eu sou uma pessoa que eu me acho muito menor do que o mundo, muito menor do que o universo, e de fato sou, e de fato somos. Eu acho que se a gente visse o mundo assim, a gente seria mais. Nós estaríamos preparados. Talvez a gente nem chegaria ao ponto de estar vivendo a pandemia. Entendeu? Sem dúvida. Eu Menos vejo o arrogância, mais livro. consciência de unidade, né? Isso. Se a gente fosse menos arrogante e tivesse noção de que nós não inventamos o mundo, nós teríamos um mundo muito mais, uma atmosfera, né, muito mais limpa, né, equilibrada mesmo, entende? Então eu fiquei, gente, como ser humano eu fiquei preocupado. Eu escrevi esse livro no ano passado como uma preocupação, uma dor muitas vezes, em lágrimas muitas vezes, entendeu? Sim. Porque eu estava vendo que a coisa estava caminhando para esse lado, entendeu? E é justamente isso que eu tentei e tento evitar, a piora do mundo, né? A piora da gente, porque é muito louco, é o que eu falei aqui em casa esses dias. A gente não polui mais. Eu falei isso sobre o contexto dessas pessoas que estão indo fazer caminhadas, estão indo andar de Uhum. bicicleta no meio do mato, e muitas sem máscaras, né? Botam todo um Uhum. equipamento, vestem camisas de mil coisas, mas não botam uma máscara, que é essencial. Uhum. E essas Uhum. pessoas acabam, né? Do nada aparece uma pessoa lá na roça, 40 quilômetros dentro do mato. Parece com Sim. Covid, mas aparece com Covid por quê? Foi isso que eu Por falei. quê? A gente Hum. deixou de ser quem polui, quem joga as coisas, né? Quem suja as coisas por onde vai. A sujeira do ser humano parou de ser externa. Ela passou a ser interna também. Isso é muito preocupante, gente. Como que a gente deixou as coisas chegarem a esse ponto? Entende? Sim. E ainda estamos deixando. Ainda Sim. estamos deixando. Tá entendendo? Porque se uma Sim. pessoa A lá questão. 40, 50 quilômetros dentro da roça acontece isso com ela, é porque nós ainda estamos poluindo, nós ainda estamos deixando a nossa poluição interna se agravar mais ainda. Isso é Sim. muito preocupante. Eu fico me questionando quando que as pessoas vão parar. Sim. Para os ouvintes da rádio, Percy, que estão ligando agora e pegando a gente pelo meio da entrevista, pessoal, estou conversando hoje com o jovem escritor Antônio Júnior Percy. Ele acabou de lançar, na verdade, foi adiado um pouquinho o lançamento do livro por conta da pandemia. O nome do livro é O Mortiço. Se trata de um livro de suspense que foi lançado na versão digital no dia 22 de junho e na versão física em 19 de julho. E o livro simplesmente se esgotou em uma semana, motivo de muita manchete, porque não dá para dizer que as pessoas
na era da internet, leem muito pouco e acham que sabem muito. Né? Tá aí as fake news, as pessoas começam a ler um título e acham que sabem tudo e cada um distorce do seu jeito. É importante ressaltar também que as pessoas que pegaram a entrevista pelo meio poderão acompanhar essa entrevista através das redes sociais, através do nosso canal da rádio no YouTube, que compartilharei. Peço também ao autor Percy que compartilhe com seus amigos e com todo o pessoal aí, para que tenha a oportunidade de conhecer as suas ideias e, posteriormente, o seu livro. Então, apesar de ser rádio, nós estamos falando através da Rádio Ritmo 104.7, aqui em Santo Antônio de Pádua, no estado do Rio de Janeiro, mas agora somos multimídia, então temos aí o site, temos fanpage, temos o Facebook da rádio, e que bom que as pessoas não vão perder essa entrevista, Percy. Mais uma vez, eu agradeço você por aceitar o convite, é uma baita oportunidade. E esse negócio aí do seu livro ser traduzido para espanhol, tá tudo muito rápido, né? Fala pra gente como é que surgiu já essa... Sim, o livro não foi lançado tem nem 2 meses. Que loucura. Gente, é uma surpresa muito grande para mim também, né? Enfim, uma questão interessante que você tocou na contextualização aí para os ouvintes é sobre o atraso do livro, né? Interessante falar sobre isso, porque isso tem totalmente a ver com o fato de isso ser um livro que foi lançado no meio da pandemia, né? Meu livro, né, como eu disse, foi escrito em 2019, né, de janeiro, fevereiro, mais ou menos, até novembro, dezembro de 2019, e ia ser lançado em março, no final de março desse ano, no final de março de 2020. Porém, na metade de março de 2020, tudo parou, né? Foi aquele momento que tudo parou mesmo. E as gráficas não pararam de ser tidas, né? Não foram tidas como essenciais. Então elas fecharam também. Então eu recebi um baita de um e-mail da editora falando que não tinha previsão para o meu livro ser lançado. Foi assim, castelo de areia, sabe? Foi muito complicado, foi um momento muito, muito frustrante, né? São duas frustrações, a gente estar vivendo isso e viver isso na pele também, né? Sim. O negócio num dia começa, num dia fecha tudo, no outro dia eu recebo um e-mail desse, é muito chocante. Sem dúvida. Mas eu aceitei, né? Não quis, né? Ficar forçando nada, né? É injusto ficar botando as pessoas para trabalhar no meio da pandemia, né? Eu não quero que ninguém fique doente por causa do meu livro. Aí eu aceitei, né? São essas as condições e deixei rolar. Aí acabou que o livro ele ficou pronto na versão física só em meados de julho, né? Em plena pandemia, em pleno caos. Então, olha só quanto tempo que teve de lentidão até o livro ficar pronto, ser distribuído, né? Porque ele voltou, o projeto voltou quando o Rio de Janeiro voltou, né? Nessa volta doida lá para maio, junho, mais ou menos. Só que eu lancei o livro também em e-book, justamente por causa dessa questão da pandemia. Eu fiquei, gente, se eu ficar esperando as coisas se reabrirem e meu livro ficar pronto, esse livro não sai nunca. Aí eu fui investir mais um pouco e fiz o livro na versão e-book, né, que saiu no dia 22 de junho, que foi o lançamento assim oficial do livro, né, o primeiro lançamento que eu tenho como oficial, que foi no mês da diversidade LGBTQIA+, que eu fiz questão, né, de lançar o livro como e-book justamente para não deixar passar o mês da diversidade, que é muito importante para mim e que tem um peso dentro do livro também. Então, aí mais uma vez eu pego esse gancho. Por que tão importante lançar esse livro no momento de representatividade LGBT? Exatamente. Por 2 motivos, né? Por eu ser LGBT e isso mostrar para as pessoas que nós estamos vivos, que nós sempre estivemos aqui, que nós estamos aqui mais do que nunca e que nós estaremos aqui cada vez mais, né? Que eu sou capaz, que não é por causa da minha condição social, financeira, nem nada, que eu deixarei de ser capaz de lançar um livro, tá entendendo? E também tem
um ponto no livro em que há um personagem LGBTQIA+, muito forte, que até virou notícia na Uni, né? Em uma das matérias que a Uni fez sobre o lançamento do meu Sim, livro, que fala sobre, né, entre aspas, LGBT sem coitadismo. Representação LGBT sem sim, coitadismo. Que, sim, no caso, é justamente isso que o livro propõe. Quando no livro aparece o personagem LGBT, é muito forte. Manda e desmanda, diz sim ou não, e não quer saber. Entende? E a comunidade heterossexual é assim, já é assim. Entende? sim, Joga as cartas na mesa e é isso. Por que que nós não podemos ser assim? Eu acho que sim, nós devemos ser assim, porque isso promove igualdade, né? sim. Tá tudo contextualizado, muito bem amarrado na nossa conversa, que o livro Mortiço é um livro que tem um pé numa realidade muito dura e que você usa a sua linguagem, a sua literatura para poder abordar questões sociais, antropológicas, questões realmente muito pertinentes à atualidade. Hoje você é representante da Uni. Sim, hoje em dia, né, a Uni ficou muito feliz em saber, né, que eles investiram em mim como autor, né, como artista lá atrás, e que eu rendi como artista, eu não deixei esse momento escapar. Eu lancei meu primeiro livro, mais ou menos um mês e meio depois, por causa da pandemia, né? Mais ou menos um mês e meio depois da minha ida para a Bienal da Uni em Salvador. Uhum, E uhum, eu fiz muita coisa para o livro, né? uhum. Quem entrar no meu Instagram é @Antônio Júnior Percy. Do jeito que está escrito aqui, Sim, só não tem acento, né? Porque na internet não tem. sim, Mas é Antônio Júnior Percy tudo junto. Vai ver sim, lá um destaque chamado O Mortiço. Esse destaque é justamente um destaque que tem os teasers, né? Tipo os trailers, que eu mesmo montei sobre o livro. Entende? sim, Então, eu investi eu não só postei na minha conta, como eu falei com muita gente para postar também e me marcar, sabe? sim, Antes que foi uma contagem regressiva, né, de 10 dias antes do lançamento do livro. Então, antes do livro sair, meu Instagram ficava só aqueles pontinhos de tanto repost, né, desses meus sim, vídeos, né, um vídeo por cada dia. E a Uni ficou assim, não só encantada pelo fato de eu ter rendido como autor, mas também encantada por essa questão business, marketing que eu investi também, sabe? O tempo que eu tirei para fazer isso, que me tomou sim, semanas para poder montar esses vídeos, sabe? Mas eu fiz sim, questão. Por isso eles me chamaram para fazer parte do Cuca da Uni, né? Que é a parte cultural da Uni, onde eu já produzi conteúdo e eles contam comigo para mais e eu vou devolver, sim, né? Tudo que eles fizeram por mim, sim. com certeza. E está devolvendo de forma brilhante. Coincidência ou não, nós estamos num país onde há muito preconceito em todos os sentidos, falamos um pouquinho sobre isso já, mas você é um cara, né, se considera negro, seu pai, sua mãe, eu acredito, e você abraça isso também para defender a questão racial. Como é que você vê isso hoje no Brasil? Nossa, no livro tem umas questões raciais muito fortes, muito, 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 muito fortes. Eu acho que elas são sutis. No livro aparece com sutileza, assim como preconceito, Sim, sabe? Mas são muito fortes. Para quem sabe ler aquilo ali, é uma porrada, é uma pancada, um soco no olho, sabe? E por e que a... isso? Porque pode continuar, eu, depois eu completo. como eu te disse, eu me considero negro, né? Meu pai é branco, mestiço, né? Porque brasileiro não tem isso. Isso, sim, É, sim, e minha mãe é negra, né? Então, como que eu não abordo isso no livro? Como que eu deixo isso passar? Como que eu deixo a minha pele, sabe, sim, sem entrar em pauta dentro desse livro? sim, Impossível. sim, sim. Então, você é um cara muito, muito aberto, muito franco, muito honesto na sua escrita e quando conversa, e qualquer cidadão diria assim, o Percy é um cara branco,
mas não sejamos cínicos, né? Em off falamos, você é um cara mestiço, logicamente você se define como negro. E é muito importante essa posição sua em realmente ser o que você é, porque o negacionismo já está batendo e está repicando para tudo quanto é lado na questão da saúde. Eu não vou aprofundar nessa questão. Então, a honestidade, ela é um ponto, é um traço muito importante na sua escrita e no seu caráter, né? Mas essa questão da honestidade não é porque eu lancei o livro e porque meu livro é assim. É porque eu sempre Sim, fui assim. Eu sempre fui uma pessoa sim, muito franca. E não é porque eu quero sim, polemizar nem nada, não. É porque eu, eu não sei viver de outra forma, sabe? Eu não sei sim, viver de sim, mentira, não sei. E isso acaba sim. refletindo na minha imagem pública e na minha obra, né? Esse não poderia ser diferente. Você, sendo o caráter que é, você vai escrever a sua verdade. Não dá para mascarar a verdade na escrita. Por mais que seja surreal, ela vai passar e o povo vai perceber. Então, eu acho que, de cara, já o seu livro é sucesso pela honestidade com que você o escreveu, né? E como você está representando ele em cada bate-papo, cada entrevista. Nós estamos carentes de verdade, né? De tirarmos as máscaras e sermos quem somos, e daí vamos conversar, menos violência e mais igualdade, porque o mundo não nasceu numa forma, né? Não viemos de uma forma, de diversidade. Pegando o gancho ainda, muita violência contra a mulher, violência contra gays, violência contra negros. O seu livro aborda esse tipo de violência também? Ele é um livro muito violento no geral, sabe? E o que eu tinha medo, de fato, eu tinha medo das pessoas não entenderem o livro, sabe, de torcerem o nariz pro livro, justamente por causa desse teor violento que ele tem. E para mim, digo e repito, é uma surpresa muito grande um livro desse tão pesado, tão duro, tão profundo, se tornar pop, sabe? Tá na boca das pessoas, tá todo mundo falando do livro. Isso Sim, para mim é assim, uma conquista muito grande, assim, eu fico muito feliz e principalmente surpreso, entende? Algumas sim, outras entrevistas me perguntaram se esperava o sucesso do livro, eu falei que não, sabe? Muito pelo contrário, eu tinha medo das pessoas acharem ruim ainda, sabe? Mas sim. se as pessoas estão aceitando esse livro, isso me dá esperança, Que sabe? ótimo. Que ainda tem gente aí que está atenta. Que bom, muitas, graças a Deus. Viva o senso crítico, né? Tem muita Amém. gente acordada, lúcida. Amém. Estamos num ano eleitoral. O ano eleitoral, sobretudo, não são apenas questões partidárias, embora sejam num contexto de organização de ideias, ideologia, mas, sobretudo, um ano político é um ano de escolhas, de representantes importantes para o povo, para o conjunto, para a massa. Sobre essas questões aí, GBLT, que você também citou no seu livro, embora não seja o foco principal, a questão da violência de um modo geral. Se você fosse hoje pautar, né, o discurso político da maioria, o que você colocaria nesse momento como autor, cidadão pensante, alguém que faz parte, infelizmente, de uma minoria, por ser de família negra, por ser um cara tão honesto com a sua identidade, sua orientação, e por ser um cara que é representante hoje dos jovens nesse Brasilzão e até mundo já. No caso, um discurso necessário, no caso, é um discurso necessário para as pessoas, eu vejo como necessário o discurso da igualdade, porque se fala tanto em democracia no Brasil. E cadê a democracia? Eu sei, né, que a democracia tem a questão dos votos e tudo mais, mas a gente precisa também ter noção que depois que as cortinas fecham, né, nós somos pessoas iguais. Entende? Eu acho que Sim, falta muito disso. E falta na nossa democracia, né, no nosso governo tido como democrático, essa visão de igualdade, de respeito às diferenças.
sabe? Não é você transformando um país num campo de guerra com mais de 100 mil mortos que você eleva o seu país, que você eleva e dá conforto para quem vive nele, entende? Então eu acho que falta igualdade, porque quando a gente tem a noção de igualdade, a gente tem a noção de empatia. E quando a gente se coloca no lugar do outro, a gente acaba deixando de fazer certo tipo de coisa que a gente não gostaria que fosse feito com a gente, entendeu? Perfeito, perfeito. E É isso muito também importante. tem um contato com o livro, porque, como eu disse, o livro ele é na primeira pessoa do presente. Então, a pessoa, quando lê esse livro, ela está automaticamente está se colocando no lugar do narrador desse livro, entende? Para que ela sinta na pele dela as dores desse narrador e faça as reflexões dela e julgue as tomadas de decisão desse personagem e leve isso para a vida dela, para que ela Sim, cresça, né, como pessoa. sim. Então, o seu livro, o Murtiço, ele vem exatamente, ele desponta, né? Ele brota por alguns reversos aí, contratempos por causa da pandemia e tal, mas não talvez por tanta coincidência, mas por uma grande força do acaso devido aos obstáculos que impediram que ele fosse lançado antes, em plena pandemia, no momento de reflexão, quando o mundo realmente está vivenciando ainda um caos. Uns dizem que a pandemia está passando, mas as mortes estão aí, não dá para a gente fingir que a pandemia existe. Você conseguiria imaginar o sucesso do seu livro em outro momento que não fosse na pandemia, mesmo que tenha acontecido por acaso? Eu não sei, sério mesmo. Talvez, se nós não estivéssemos no contexto da pandemia, eu não teria caprichado tanto nos fatores de internet, né, nos fatores digitais que envolvem o Uhum, livro, porque esse livro ele não é, por exemplo, esse livro tem uma playlist que entrar no meu uhum, Instagram, no @AntônioJúniorPercy, é só clicar uhum, no link da bio do meu Instagram que vai ter acesso lá, né, a uhum, live de lançamento do livro, os uhum. locais de compra e a playlist, tanto no Spotify quanto no YouTube. Eu fiz questão de fazer a playlist também no YouTube para que as pessoas, para que todo mundo tenha acesso à playlist do livro. Claro, Eu acho claro. justo, justíssimo, por que não? Enfim, é, sabe, esses pormenores digitais eu acho que ajudaram muito o livro. Ter Sim, esse, mas essa questão da playlist eu já pensava desde antes, desde que eu terminei o sim, livro. sim, Eu já estava, sim. sabe, eu já ia fazer algo digital, mas talvez esse livro ele fosse muito mais na rua, se ele tivesse sido Uhum, lançado fora da uhum, pandemia, e sim. menos digital do que ele tem sido, Uhum. entende? E o É, mundo é, digital é, conecta a gente assim, muito é mais longe do que infinito, a né? estrada nos leva, né? Infinito, É infinito. perfeitamente. Então, da mesma forma que com seu livro, né, até as rádios e TVs começaram também a trabalhar no home office e explorar mais esse mundo digital. Então, a gente acabou descobrindo outras possibilidades. Estamos aqui remotamente gravando, hoje, sexta-feira. Quando estiverem nos ouvindo, já será amanhã, que é hoje, dia 15, sábado. É atemporal, entre aspas, mas não dá para a gente dizer também que não está gravando em home office. Até pela questão de mantermos o isolamento ainda, o distanciamento, por Segurança. conta da Covid-19, que é uma realidade, né? Protegendo a nós mesmos, estamos protegendo um ao outro, uns aos outros. É uma questão também que vale pontuar. Percy, eu tenho algumas perguntas aqui, estamos a 49 minutos do programa Microfone. Os ouvintes estão ligando o rádio agora. Só que estou com o livro de Mortiço, um livro que se esgotou em pouquíssimo tempo, já vai para tradução em espanhol, versão digital, versão física. O Antônio Júnior Percy é um fidelense, ele é de São Fidélis, e é um cara que está fazendo muito sucesso como autor, e coincidência ou não, o livro dele fala de um mundo, né,
de uma situação realmente muito triste, caótica, e calhou dele despontar em plena pandemia por vários motivos que ele já explicou anteriormente. Se você está pegando agora, nesse momento, a entrevista, não fique triste, porque você vai poder acessar através das redes sociais, YouTube, através da rádio, através dos links do Percy, e vai poder rever a entrevista, porque, além de ser o lançamento de um livro, é um lançamento de ideias, ideias críticas, ideias reflexivas, de um autor que praticamente foi visionário. Ele escreveu ano passado esse livro, o livro despontou agora em plena pandemia, e, coincidência ou não, tem muito do caos que tem no livro, infelizmente está tendo em nossa realidade, no nosso dia a dia. Morte, a questão ambiental sendo destruída, a falta de consciência com o nosso planeta. Ele destaca questões trabalhistas, suor e lágrima, acredito, e também, no momento, ele fala da questão LGBT, e frisou bem claramente aí a sua honestidade em falar de todos os temas, até para isso ser uma questão aberta de debate. Eu acho que quando você fala que seu livro é um livro, sobretudo, que vai cumprir esse papel de questionamento, isso mostra que esse livro pode virar segunda edição, terceira edição, quarta, e até um filme, tá? Agora serei visionário. Esse livro seu pode virar um belo de um filme. Nossa, muita gente fala isso do livro virar filme, se Deus quiser. Tamo aí, quem quiser aí mandar pro cinema, à vontade. Bem, então, você falou você citou mais cedo, né? Você me perguntou do livro em espanhol e falou agora sobre a tradução do livro em espanhol. Eu percebi que eu esqueci de responder sobre o livro passado para o espanhol. Isso tem a ver com a UNE. A UNE, a União Nacional de Estudantes, é a força estudantil, mas é a união, né, estudantil que tem mais sim, força em toda a América Latina. Então, sim. quando eles divulgaram meu livro ele teve alcance em todo o Brasil, né, e também a nível internacional, porque o mundo tem olhos para a UNE, né, principalmente nós latinos aqui, a galera da América Latina, portanto que a Bienal da UNE é a maior da América Latina e tem frequentadores latinos, obviamente, né, justamente. Sim. E também, no lançamento do meu livro, eu fiz uma live com 2 convidados, que foi a drag queen de Miami, Olga Dantelli, e a professora Thalita Barros, que fez o texto da contracapa do livro. Ela é jornalista Sim. e professora de literatura, especialista em literatura denuncista do Instituto Federal Fluminense, né, que é onde eu estudo. Aí a Olga Dantelli, por ser de Miami, e Miami também falar espanhol, ter uma comunidade brasileira também, Miami é um lugar muito latino, e a Olga Dantelli ser muito famosa lá, também terá vendas do livro em Miami. E por isso que está tendo essa importância de traduzir o livro para o espanhol, né? Porque Porto Rico, cubanos também, né? Tem muito em Miami. Então, além da gente ter esse contato com a América Latina, a gente também vai ter esse contato com Miami. E minha editora ficou feliz da vida, né? Porque o livro vai ser traduzido para o espanhol. E eles se dispuseram também a produzir o livro na Espanha, tanto em português quanto em espanhol, para distribuir na Espanha e em Portugal, né? A Península Ibérica. Que bom. Então, esse livro realmente ele está sem nenhuma fronteiras, graças a Deus. Pode saber aí que alguém vai assinar. Alguém vai assinar para poder fazer esse filme. E já estou honrada já por estar participando desse primeiro momento com você, autor do Mortiço. E quem sabe, quando virar um livro, a gente também vai ter aqui o privilégio de entrevistá-lo quase em primeira mão, né? Eu tenho algumas perguntas aqui antes do final da entrevista, o tempo é curto, infelizmente, mas essas perguntas não podem faltar. Eu estou com outro poucolinho aqui, é a seguinte: costuma haver, Percy, uma discrepância entre a vida pública e a vida privada.
né? Onde fica o seu limite em que, precisamente, que ocorre aí a mudança entre a vida pública e a privada? E a outra pergunta na sequência aqui é: você dá mergulhos artísticos em todos os momentos da sua vida? Como é se as câmeras estivessem ligadas, ou você toca o barco, e como é que acontece isso? Bem, há duas partes para essa pergunta, né? Uhum. Sobre a minha imagem como figura pública e o meu eu pessoal. Olha, eu sou uma pessoa, né? Para você responder na primeira parte, eu sou uma pessoa muito polida com a minha imagem, porque eu sei que as pessoas acabam se distraindo por coisas muito bobas, né? A quantidade de pixels de uma foto, minha Uhum. dieta, quem eu me relaciono. Então, eu procuro manter a minha visão pública, né? Essa minha imagem pública muito sólida e bem trabalhada, bem amarrada, para que as pessoas foquem no que é importante, né? Para eu poder também ter a minha vida. Entende? Claro. Então, eu constantemente trabalho, jogo excesso de informação nas pessoas sobre o meu trabalho, sobre as minhas opiniões como figura pública, justamente para elas se interessarem por aquilo e se saciarem, né? Não se interessarem, não terem nem espaço para se interessar por outros aspectos da minha vida, já que eu alimento tantas pessoas com tanto conteúdo. Sim, É um cuidado que eu tenho. E a segunda parte da pergunta fala sobre mergulhos, né? Artísticos, no caso, se eu dou sim, mergulhos sim. artísticos É, ou, é, formular ou a estou pergunta de sempre novo. com. Vou formular a pergunta de novo para a gente pegar o gancho dos ouvintes pegar a sua resposta. Você dá mergulhos artísticos em todos os momentos da sua vida? É como se as câmeras estivessem ligadas ou não? Essa é a segunda parte da pergunta. Olha, eu não vou falar que sempre é como se as câmeras estivessem ligadas, mas a cada dia que passa é como se as câmeras estivessem ligadas, porque é uma espécie de sacrifício que nós fazemos, né? Eu sei que agora, se eu sair, se eu for à padaria, se eu me estressar com alguém na rua, eu não vou poder tomar certo tipo de atitude que qualquer outra pessoa pode tomar, entende? Só que isso é muito mais profundo do que isso. É muito mais Sim, profundo do que ligar e desligar uma câmera. Porque isso, depois de um tempo, se transforma na perspectiva que você tem da vida. Entende? sim. E eu venho trabalhando essa minha imagem desde do começo do ano passado. Então, essa questão das câmeras estarem ligadas sempre é, é uma forma de cobrança de mim comigo mesmo em relação à minha imagem. Isso também tem a ver com a arte, a minha relação com a arte. Sim, Porque sim. durante tanto tempo eu vim absorvendo arte que eu passei a ver a minha vida de maneira artística, sabe? Eu passei a ver que quando eu durmo é arte, que quando eu faço alguma coisa para comer de manhã é arte, entende? Quando eu Sim. tenho uma discussão é arte. Tipo assim, nossa, eu tô tendo uma discussão. Depois eu fico, gente, que discussão mais shakespeariana, E entende? outra coisa, Percy, acho que a consciência que você tem social de quem você representa e para quem você pode representar, e que o essencial são as ideias, não exatamente sua vida particular, te faz ter esse cuidado pessoal aí no privado e no público. Eu vou pular de pergunta, porque infelizmente a gente está quase encerrando. Que peninha. Fico com o coração partido, mas não faltará oportunidade para um próximo bate-papo em breve. Me Amém. desculpa, já vou te atropelar, passando para a segunda aqui. Outra pergunta é a seguinte: além de causar ansiedade e incerteza, o gênero suspense causa medo como forma de entretenimento. Nada mais justo do que você falar sobre medos como autor de suspense. Você tem medo de quê? Algum monstro ou animal que te apavore, Percy? Olha, isso acaba tendo a ver com a última questão que você botou, né? Eu sou uma Aham. pessoa que para mim, de verdade, verdadeiramente, as câmeras se apagam quando eu choro.
entende? Parece que tudo em volta de mim desmorona. É só você e os ouvintes imaginem alguém na frente da própria casa e a casa dessa pessoa sendo demolida atrás dela. Quando eu choro é isso, entende? Então câmera, arte, leitura, tudo some. Sobra só aquele momento para mim, entende? E o choro, às vezes, pode ter Sim. relação com o medo, né? Eu, particularmente, sendo raso, eu tenho pavor, não é nem medo, eu tenho pavor de serpentes. Inclusive, há um trecho no livro em que há serpentes, justamente para as pessoas, né, entenderem, um bom exemplo, as pessoas entenderem o medo que eu tenho do livro, né? Um lugar que tem serpentes é uma coisa que eu tenho medo, sabe? O livro, eu falo que é o meu pior pesadelo, então eu tenho medo desse livro. Eu tenho medo da atmosfera desse livro, eu tenho medo que esse livro se torne real. Uma outra coisa que eu tenho medo, assim, em relação ao animal, né, serpentes, mas eu também tenho medo da fome. A fome é uma coisa que me assusta muito, sempre, desde Sim. nossa, ver as pessoas sentindo fome, sabe? Sim. Também, para mim, é tão grave quanto senti-la, entende? Para mim é gravíssimo. Isso me lembra Tântalo, né, que ele foi punido na mitologia grega, ele foi punido pelos deuses, né, por ser tipo cometer blasfêmia, né, contra os deuses. E ele vai para um lugar que é maravilhoso, lindo, um jardim perfeito, onde ele vai atrás das frutas, mas ele não consegue alcançar as frutas. Ele vai beber água, ele não consegue beber água. A fome, para mim, é muito isso, sabe? Às vezes a fome é você tentar alcançar algo que para todos existe, Então, essa, mas para você não. essa imagem que você acabou de descrever aí, que é uma imagem literária e muito real, a fome existe não por falta de alimento, mas por falta da desigualdade social, né? Então, as frutas existem e muitos não conseguem alcançar, mesmo existindo alimentos suficientes. Vou partir para a segunda pergunta, porque eu não quero deixar faltar. Qual é o maior equívoco que as pessoas têm sobre você, Perfil? Olha, muitos. As pessoas, eu acho que desde sempre, né? Principalmente hoje em dia, porque as pessoas só veem trabalho, 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 elas acabam não vendo, elas acabam vendo só o que eu quero que elas vejam, né? E isso dá a abertura para que elas fiquem se questionando em relação a quem eu realmente sou, né? Mas, gente, muito do meu trabalho tem de mim, enfim, tá aí um equívoco, as pessoas são um personagem, um deles. Então, Um outro Perfil, equívoco grande é as pessoas acharem que eu sou sortudo e que eu sou vencedor. Porque, gente, se eu tô com esse livro aqui vendendo e esgotado, é porque eu trabalhei muito para isso. Eu trabalhei horas e horas e horas para isso. Eu fico sim, 12, 13, 14 horas na frente do computador ou no sim, telefone trabalhando no meu livro. E eu estou nisso sim. há meses a fio. Então, eu não tenho nada de sorte, o que eu tenho é de muito trabalho duro. Eu me esforcei muito na minha perseverança e em relação a ser vencedor, eu não me acho vencedor porque há 2 meses eu tô ganhando com a minha vida, na minha vida, sabe? Mas antes disso eu sofri muito, fui humilhado na escola quando eu estudava, Sim, sabe? sim. Muitas coisas na minha vida foram Muito muito, muito, muito duras, preconceito. preconceito de todos os lados. Então, estar agora sendo vitorioso para vocês Mostra mais o não livro pra faz gente aí. não faz Mostra com mais o livro que ele que quer. eu me sinta vitorioso, sabe? Porque Romantismo. eu ainda tenho a sensação de Sim. perdedor por ter Falhou um perdido pouquinho tanto aqui. durante toda a minha vida, entende? Tá falhando um pouquinho Isso aqui. tudo que está acontecendo comigo é novo para mim. Antes da última pergunta aqui, da gente fechar, já está passando aqui uns 4 minutinhos. A rádio não nos perdoa pela questão do tempo mesmo. Mas eu acho que você tem muito motivo mesmo para se orgulhar, mais do que de sobra, isso é óbvio, porque enquanto muitos querem ganhar dinheiro com a corrupção no Brasil, com dinheiro público, você está num momento de sucesso, com um produto que você criou
através das suas ideias, do seu intelecto. E isso, meu amigo, é motivo de muita alegria e de muitos parabéns para você. Você sabe disso, né? Agradeço. Outra, outra pergunta. Outra pergunta. Não vou deixar você falar porque eu tenho outra pergunta, me perdoa. Se sua vida, Percy, se tornasse um filme, qual título você gostaria que o filme tivesse? O Mortiço? Não. Pô, minha vida, qual título eu gostaria que se ele fosse o título, né? Olha, eu acho que eu quero incomodar. Uhum. Eu acho que traduz Então, muito bem. Porque, o nome do porque eu livro. quero causar incômodo para que as pessoas se movam, né? Porque quem está confortável não vai ficar ali, né? Não vai se mover. E isso é Sim, muito perigoso, muito preocupante. sim. Então, jamais seria o Mortiço. Longe de nós o Mortiço, só mesmo para a Não, literatura. Em nome de não. Jesus. Amém. Percy, o que deu origem ao seu livro, lá no início da entrevista, foi uma poesia. Eu vou te pedir que declame essa poesia para a gente, para os nossos ouvintes, porque ela foi a raiz do seu livro O Mortiço. Por favor, você tem aí em mãos ou precisa abrir Sim, ainda? aqui. Bem, como eu disse, eu tive uma poesia selecionada pela Uni, mas não foi essa, não foi intitulada O Mortiço, foi Amnésia Reversa, mas ela é da mesma safra, né? Ela é da mesma época Sim. que Amnésia Reversa, e ela é assim, vamos nós. O Mortiço. Quando piso na rua, é como se precisasse viver, é como se eu pedisse ajuda para não morrer. Esbarro com sujeitos como se fossem meus socorristas. Os carros deles correm como ambulâncias com bons motoristas. Porque é um moribundo que estão levando no carona, que por minha inutilidade não ajudarei a pagar a soma. De cada gota de combustível usado para me salvar, nem de cada remédio que só se encontra em mesa de bar. Já ri de quem passava bêbado ao meu lado, hoje sou eu que pareço engraçado quando ando por aí embriagado. Mesmo alcoólatra, não sou abandonado. Agradeço aos socorristas ao meu lado, que não me deixam, já que sou um bom viado. Rapaz, muito bom, muito bom. Parabéns mais uma vez. Percy, muito obrigada do fundo do meu coração. Primeiro, como cidadã que ama a literatura, estou louca para ler seu livro. Reserva o meu aí, por favor. Quem Com quiser certeza. encontrar o seu livro, como faz? Relembra aí o pessoal onde Então, acessar para o seu livro. encontrar o meu livro, é só vocês entrarem em contato comigo pelo Instagram, @AntônioJuniorPercy. Lá no link da bio do meu Instagram tem um link que lá dentro desse link vai ter comprar o Mortiço. E lá vai ter todos os locais de venda. Ele está disponível na versão digital, na Saraiva, Amazon, Kobo, Cultura, né, Livraria Cultura, entre outros lugares. E quem quiser a versão física pode comprar comigo, ou com a editora Autografia. Meus exemplares estão reservados, estão esgotados, porém eu estou montando uma reserva, né? Eles ficam prontos agora em setembro, já está pago, já estão sendo confeccionados. Em setembro eles chegam. Então eu estou fazendo uma reserva para ter o controle e também para forçar a editora, né, a caminhar rapidamente, já que tem um monte de gente esperando pelo livro. Entendido? Aí Sim, tem como comprar com a editora Autografia também, que é www.autografia.com.br. Porém, eu não sei como está o estoque deles, já que, como as pessoas não estão encontrando comigo, estão procurando eles. Não sei que anda o estoque deles, mas podem reservar comigo. Não paga sim, nada mais para reservar, é só para ter um sim. controle. Para entrar em contato com você, então, enfatiza para a gente aqui qual é? Vocês podem entrar em contato pelo @AntônioJuniorPercy, que é o meu Instagram. Também tem a página no meu Facebook, Antônio Júnior Percy, e também tem meu número, disponibilizo meu número para vocês, que como eu sou de São Fidélis, 22 998 68 5455.
O telefone não vai parar de tocar, você não vai ter sossego. Se precisar de uma Tomara. assessora, se precisar de uma assessora de comunicação, aqui estou. Vamos juntos. Com o maior prazer. Percy, vou ter que encerrar com o coração partido aqui. Ouvintes da Rádio Ritmo, hoje estou acabando de entrevistar o autor do livro O Mortiço, Antônio Júnior Percy Fidelense. Vale a pena. Percy, só mais uma pergunta. O livro também tem a versão digital. Quem quiser ler seu livro na internet, como que é? Como é que faz? Tem que pagar? Acessa? Como que é? Para poder ler o Mortiço, vocês, no caso, vão ter que comprar a versão digital, porém a versão digital dele é mais barata. Enquanto o livro físico está no valor de R$ 35, a versão digital do livro é R$ 20. É um bocado mais barato aí, Sem entendeu? dúvida. E aí é só no próprio site explica, né, que tem que ter o e-mail, eles vão mandar o livro para o e-mail de vocês depois da compra. É bem simples, vocês vão ter o acesso, né, sempre poder abrir o arquivo e ler, né, desfrutar dessa leitura reflexiva que é o Mortiço. Sim. Olha, eu não sei quando, o que você vai arrumar, mas eu quero o meu autografado, eu quero físico também, porque o livro é uma coisa para se pegar, né? Ainda na eu era amo. digital. Percy, obrigada mais uma vez. Ouvintes da Rádio Ritmo FM, microfone aberto no ar, sempre ao sábado, de 9 às 10 da manhã. Eu sou a Neia Jesualdi, tive a honra de conversar hoje com o autor do livro O Mortiço. Alguma pergunta que eu esqueci de fazer que você queira acrescentar? Percy, fica à vontade. Nenhuma. Bem completa essa entrevista, eu amei muito. Muito obrigado a todo mundo da rádio, aos ouvintes também, a você, né? Tá sendo, assim, muito bacana estar aqui com vocês. Deixei bastante coisa explicada, então vai ser um prazer imenso, né? Compartilhar isso com os meus amigos. E peço que as pessoas também compartilhem, né? Para alcançar mais leitores, alcançar os amigos, que vai ser muito bacana para mim. Agradeço demais pelo espaço, pela colaboração. Vamos compartilhar, vai estar essa entrevista no YouTube, através do canal da rádio, é só acessar lá, digitar lá, microfone aberto, facinho, na dúvida digita O Mortiço, vai achar o livro do Percy, e vamos que vamos. Estamos juntos, embora separados, ainda por precaução, em plena pandemia. Quando você falou sua poesia aqui, deu para mim a internet ruim, o sinal fraco. Eu não gostaria de correr o risco de que todos não tivessem ouvido. Então, eu vou te pedir, por favor, que você repita a sua poesia e, quando você terminar, eu vou dar um encerramento aqui sem uma palavra. Você vai valer o silêncio com o peso da força da sua poesia. Por favor, Percy. Show. Aqui também deu sinal fraco. Vou reler para vocês, sim. O Mortiço. Quando piso na rua, é como se precisasse viver. É como se eu pedisse ajuda para não morrer. Esbarro com os sujeitos como se fossem meus socorristas. Os carros deles correm como ambulâncias com bons motoristas. Porque é um moribundo que estão levando no carona, que por minha inutilidade não ajudarei a pagar a soma de cada gota de combustível usado para me salvar, nem de cada remédio que só se encontra em mesa de bar. Já ri de quem passava bêbado ao meu lado. Hoje sou eu que pareço engraçado, quando ando por aí embriagado. Mesmo alcoólatra, não sou abandonado, agradeço aos socorristas ao meu lado, que não me deixam já que sou um bom viado. Até a próxima, sucesso! Amém.